Se a síndrome de Sjögren é reversível, por que mais médicos não falam sobre isso? Este vídeo desmistifica os mitos sobre o cuidado e recuperação da síndrome de Sjögren. Vamos falar sobre os 4 principais motivos pelos quais pacientes com síndrome de Sjögren não recebem a ajuda de que precisam para reverter suas condições de forma definitiva. Olá, eu sou o Dr. Shanu Dazari, cirurgião certificado especializado em reverter inflamações imunológicas causadas por disfunção do microbioma intestinal. Nos últimos 13 anos, vi milhares de histórias de sucesso de pacientes e clientes que conseguiram se livrar da inflamação de forma definitiva. Tivemos pessoas de todo o mundo, em todos os fusos horários, utilizando o conhecimento e os protocolos do nosso programa de acompanhamento e da nossa clínica para alcançar resultados incríveis e reverter a inflamação da síndrome de Sjögren de uma vez por todas. Este vídeo vai abordar informações muito importantes que frequentemente são deixadas de fora das discussões sobre a síndrome de Sjögren. Também vamos abordar os 4 principais motivos pelos quais esse conhecimento não é amplamente divulgado. Primeiro motivo, os médicos ainda culpam a genética. Isso é o que eu chamo de lacuna do conhecimento. Estudos demonstraram que a disfunção do microbioma intestinal é um dos principais gatilhos para a inflamação observada em condições como a síndrome de Sjögren. Este estudo de 2022 identifica alterações distintas no microbioma intestinal e no metabolismo em casos de síndrome de Sjögren primária, destacando um aumento de bactérias pró-inflamatórias e alterações no metabolismo de aminoácidos e lipídios que contribuem para a progressão da doença e danos intestinais. E este outro estudo de 2020 examina o papel da disbiose do microbioma na síndrome de Sjögren primária, destacando seu impacto nas barreiras epiteliais, na ativação imunológica e nos processos autoimunes. Também existem artigos científicos que destacam como diferentes fatores, como alimentação, digestão, sono, estresse e exercícios, podem influenciar significativamente a inflamação na síndrome de Sjögren. Aqui está um estudo de 2024 que explora como 3 mulheres com síndrome de Sjögren adotaram um protocolo nutricional baseado em plantas, com ênfase em folhas verdes, vegetais crucíferos e ácidos graxos ômega 3. Notavelmente, quase todos os sintomas desapareceram em poucas semanas. E este outro estudo, de 2024, explorou o impacto do sono, exercício e depressão na síndrome de Sjögren primária. Constatando que o sono ruim é comum e está ligado à fadiga e à depressão, enfatizando a importância de tratar a depressão e fornecer orientação adequada sobre exercícios para melhorar os resultados dos pacientes. Apesar desses inúmeros artigos, a maioria dos médicos ainda foca na genética como fator principal na síndrome de Sjögren. É como se apenas os genes determinassem o desfecho. Mas aqui está a questão. A maioria das pessoas com síndrome de Sjögren já tinha os mesmos genes antes dos sintomas aparecerem. Então, o que mudou? A realidade é que, embora a genética possa desempenhar um papel, a genômica bacteriana, ou seja, o DNA das bactérias no seu intestino, tem um impacto muito maior. Esse é um conceito que ensino regularmente no nosso curso de membros, e aqui vai uma prévia. Embora existam dezenas de genes humanos, lembre-se de que eu disse que esses genes podem ser ativados e desativados dependendo de como você se comporta e responde aos gatilhos. E quais são esses gatilhos ambientais? Esses gatilhos ambientais são alimentação, digestão, sono, estresse e exercício, os 5 principais. A história típica que ouvimos da maioria dos médicos é que a genética causa inflamação, mas deixe-me acrescentar algo a essa história. Cada célula do corpo tem um núcleo que contém DNA. Esse DNA fornece o livro de receitas para várias funções do corpo, incluindo a inflamação. Então, os genes são uma espécie de livro de receitas. E se você levar esse livro de receitas para, digamos, uma padaria, eles fazem scones. Se você levar para um café, eles podem fazer sopa. Portanto, o mesmo livro de receitas em diferentes partes do corpo fornece instruções para coisas diferentes. Assim, influências externas impactam fortemente quais receitas genéticas estão sendo usadas em cada célula. Isso nos leva a 2 pontos muito importantes. Primeiro, só porque você tem um gene não significa que ele está sempre ativado. Na verdade, ele pode permanecer desligado até o momento certo. Segundo, nem toda célula do corpo utiliza todos os genes. O ponto importante aqui é que, independentemente de você ter, entre aspas, genes bons ou ruins que causam inflamação, eles não estão sempre ativos. Você tem a capacidade de controlar loss. Mas o que você precisa aprender é como, e é aí que muitos médicos falham. Eles não te dizem como. Eles são tão rápidos em culpar a genética e prescrever medicamentos que não param para pensar, nem por um segundo, que talvez exista uma maneira de controlar se um gene está ativado ou desativado
e é exatamente isso que vamos ensinar neste curso. Certo? Agora seria um bom momento para mencionar que até agora temos falado sobre genes humanos e que eles podem ser ativados e desativados. Mas lembre-se de que nosso corpo também abriga bilhões de micro-organismos. Esses micro-organismos possuem seus próprios conjuntos de DNA que podem produzir metabólitos inflamatórios. Alguns desses micro-organismos nos ajudam, mas outros nos prejudicam, e é o equilíbrio correto entre eles que buscamos. Acredite ou não, se somarmos todos os genes do nosso corpo, apenas 1% é realmente humano. Os outros 99% vêm de bactérias e outros micro-organismos, que vivem principalmente em nossos intestinos e vias respiratórias. Para as pessoas que gostam de culpar a genética, talvez você nem tenha uma genética ruim. Sua genética pode estar perfeitamente normal. Você pode simplesmente ter um desequilíbrio bacteriano, e é isso que está causando um problema significativo. Novamente, isso é outra coisa sobre a qual a maioria dos médicos não fala, e aqui você tem uma proporção sempre variável de bactérias boas versus ruins. Então, deixe-me dar alguns exemplos. Já vimos isso com a depressão. Já vimos isso com a obesidade. Já vimos isso com a SOI. Já vimos isso com doenças inflamatórias intestinais e outras condições autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase, eczema e alergias crônicas. Em cada uma dessas condições, as bactérias ruins desempenham um papel significativo. Então você precisa se livrar delas e substituí-las por bactérias boas. Os médicos não corrigem o microbioma. Os médicos nem sabem quais desequilíbrios são relevantes. Vou simplificar isso para você. Desequilíbrios no microbioma causam inflamação. Sabemos disso porque 80% do sistema imunológico está no intestino e há trilhões de bactérias, vírus, fungos e células imunológicas interagindo para produzir inflamação. Mas aqui está o problema: os médicos não corrigem o microbioma. Pelo menos atualmente, os médicos se dividem em algumas categorias diferentes. Há aqueles que nem sequer acreditam que o microbioma tem algum papel na inflamação da doença de Crohn. Existem gastroenterologistas que sabem que o microbioma tem um papel, mas não sabem quais tipos de desequilíbrios são realmente relevantes. E há aqueles que às vezes testam desequilíbrios, mas não conseguem prever causa e efeito, então acabam usando probióticos genéricos para tentar corrigi-los. Então há aqueles como eu, que estudaram as características do DNA em nível de plasmídio e as respostas fenotípicas de subespécies individuais de bactérias, escolhendo cuidadosamente aquelas que realmente fazem diferença na inflamação da doença de Crohn. A recalibração do microbioma intestinal precisa ser precisa e baseada em evidências não aleatória e desordenada. Também é necessário levar em conta subespécies individuais dentro de um grupo de bactérias que realmente possuem os plasmídios genéticos para resolver a inflamação. Só porque um teste do microbioma intestinal diz que você tem disbiose ou supercrescimento ou intestino permeável, não significa que você deve simplesmente repor cegamente as cepas que estão em baixa quantidade. Na verdade, essa estratégia nunca funciona, e eu recebo ligações o tempo todo de pessoas me perguntando como corrigir esses desequilíbrios da maneira certa. Número 2. Os médicos não conhecem o poder de cura dos fitonutrientes para a síndrome de Sjögren. Os fitonutrientes são vitais para o manejo da síndrome de Sjögren, mas o que exatamente eles são e por que são tão importantes? Quando criamos uma dieta focada em fitonutrientes para nossos clientes, levamos em consideração as necessidades nutricionais individuais e quaisquer outras condições médicas que possam interagir com fitoterápicos ou suplementos. Só porque algo está em alta na internet não significa que seja eficaz ou sequer seguro. Nosso objetivo é limitar a dependência de suplementos desnecessários e, em vez disso, enfatizar a obtenção de nutrientes essenciais, incluindo superalimentos, por meio da alimentação. Micronutrientes como vitaminas, minerais e fitonutrientes são a base dessa abordagem. Macronutrientes, incluindo carboidratos, gorduras e proteínas, são igualmente essenciais. Equilibrar esses nutrientes corretamente a cada dia pode ajudar a resolver desafios metabólicos e reduzir a inflamação associada à síndrome de Sjögren. No entanto, errar nessas proporções também pode retardar a recuperação. Por isso, é tão importante tratar essas variáveis com cuidado, e eu criei um vídeo sobre a dieta ideal para a síndrome de Sjögren, então não deixe de conferir aqui no canal. Número 3, e este é um ponto importante. Médicos e reumatologistas não têm tempo suficiente para orientar os pacientes de forma eficaz. Quantos de vocês já foram ao médico e ele entra e sai em cerca de 15 minutos e tudo o que faz é falar sobre pedir exames, prescrever medicamentos e encaminhar para consultas? Onde está a conversa sobre alimentação, digestão, sono, estresse, exercícios, traumas, suplementos ou mudanças no estilo de vida? Ela simplesmente não existe.
O programa de acompanhamento da nossa clínica é completamente diferente. Nas primeiras semanas, nos comunicamos com cada cliente de acompanhamento entre 200 e 300 vezes, em média. Esse nível de cuidado e dedicação é algo que você simplesmente não vai encontrar em um consultório médico comum. Nós acompanhamos tudo: sintomas, alimentação, sono, peso, exercícios, até mesmo evacuações e fezes, todos os dias. E essa atenção aos detalhes é fundamental para lidar com a síndrome de Sjögren. Cada fator importa e deixar de lado até mesmo uma peça importante do quebra-cabeça pode impedir sua recuperação. A realidade é que a maioria dos sistemas médicos não foi projetada para esse nível de cuidado. Os médicos não têm tempo. Eles te veem rapidamente, pedem alguns exames, receitam medicamentos e depois pedem para você voltar em alguns meses. É por isso que tantas pessoas com síndrome de Sjögren continuam presas nessa situação. Os médicos frequentemente assumem que é impossível reverter a inflamação causada pela síndrome de Sjögren, mas a verdade é que isso pode ser feito. Número 4. Dependência excessiva de medicamentos e subvalorização dos efeitos colaterais e alternativas. Médicos e reumatologistas dependem fortemente de estudos de pesquisa para orientar o tratamento da síndrome de Sjögren. Esses ensaios clínicos randomizados, considerados o padrão ouro na pesquisa médica, são incrivelmente caros, muitas vezes custando milhões de dólares para serem realizados. As empresas farmacêuticas são as principais financiadoras dos grandes estudos sobre Sjögren porque têm interesse financeiro nisso. Se um medicamento for comprovadamente eficaz, pode ser comercializado, patenteado e vendido com exclusividade por anos. Deixe-me claro, não sou contra os produtos farmacêuticos. Medicamentos são fundamentais no manejo da síndrome de Sjögren e melhoraram significativamente a vida de muitas pessoas. Minha preocupação é como informações sobre tratamentos são transmitidas a médicos e pacientes. As terapias que obtêm sucesso em ensaios clínicos recebem a maior parte da atenção, enquanto outras opções muitas vezes são negligenciadas. Remédios naturais, mudanças na alimentação, probióticos e abordagens fitoterápicas raramente contam com apoio financeiro para estudos em grande escala, e essa falta de financiamento faz com que fiquem totalmente fora da discussão. Quando foi a última vez que você viu um comercial promovendo um alimento saudável para a síndrome de Sjögren? Em alguns casos, até mesmo discutir essas alternativas é restrito devido à limitada evidência formal. Já vi colegas serem rotulados como disseminadores de desinformação apenas por falarem sobre abordagens naturais. Embora proteger os pacientes contra a desinformação seja importante, essa postura cautelosa muitas vezes sufocou o debate aberto sobre alternativas eficazes, e não se trata de más intenções. Todos estão tentando ajudar os pacientes, mas a crença de que a medicação é a única ou a melhor solução para a síndrome de Sjögren está profundamente enraizada na cultura médica. Isso dificulta o reconhecimento de outras terapias eficazes. E como cirurgião formado na medicina ocidental, já utilizei medicamentos e cirurgias para ajudar as pessoas. Também acredito que existem outras formas eficazes de gerenciar e reverter a síndrome de Sjögren, abordagens que são subvalorizadas na comunidade médica. Ok, espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer esses pontos. Eu sei o quanto pode ser frustrante quando seu médico ou reumatologista não fornece informações sobre soluções alternativas. É por isso que ofereço chamadas de descoberta para ajudar a responder perguntas e explorar a melhor opção para cada pessoa. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades com a síndrome de Sjögren, convide essa pessoa para assistir a este vídeo. Isso pode ajudá-la a dar o primeiro passo em direção ao alívio e à recuperação. Por fim, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. Aqui é o Dr. Shanu Dazari, da Clínica Mente, Intestino e Imunidade, e nos vemos na próxima.